Olá, turminha do terceiro ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de arte com a professora Sheila. E hoje nós vamos falar, lá na unidade 12 do Livre Vocês, vamos falar sobre instrumentos musicais, das páginas 92 a 99. Então, vai lá, algumas perguntas agora. Quais desses instrumentos musicais você já conhece? Você já experimentou tocar algum deles? Você sabe tocar um desses instrumentos musicais? Conhece alguém que toca? Você já viu pessoalmente alguém tocando um instrumento assim, o violão, né, o saxofone, o violino? Vamos conhecer então agora a origem dos instrumentos musicais. Os primeiros sons que despertaram curiosidade no ser humano foram exatamente os sons vindos da natureza, como por exemplo os sons dos pássaros, né? O estrondo dos trovões, o barulho da chuva, que é lindo, né? Então, entre outros, porque nós temos vários sons da natureza. A partir daí, esses sons aguçaram a audição do ser humano para as diferenças e as belezas de cada som, porque cada som e cada instrumento tem o seu timbre diferente, tá? Eles são totalmente diferentes. O desejo de conhecer o som levou o homem a explorar as sonoridades do seu corpo e a criar os instrumentos musicais. Então, cada instrumento ele tem uma origem e uma história. Então, a história de cada instrumento vai depender muito da cultura de cada povo. E é importante que a gente conheça. Por exemplo, vamos ver então um pouco da história do piano. Os instrumentos musicais são classificados em 3 categorias. Nós temos os sopros, nós temos instrumentos de percussão e cordas. E de acordo com a forma com que produzem sons. Então, esses instrumentos, eles são classificados nessas categorias de acordo com o som que eles produzem, né? Instrumentos de sopro, eles têm uma sonoridade diferente dos instrumentos de percussão. E assim, como também os instrumentos de cordas. O piano, ele mistura cordas e percussão. Por que ele mistura cordas e percussão? Nós não conseguimos ver no piano as cordas, né? Você só vê muitas teclas. E essas teclas, elas são batidas. Mas quando você abre o piano, essa parte de trás do piano, dentro dele tem várias cordas. E essas cordas, elas têm um martelinho, que, né, no final de cada uma cordinha dessa tem um martelo. E esses martelos, eles são percutidos. Por isso a gente chama também um instrumento de percussão, tá? Então, piano. Esse instrumento, ele foi apresentado pela primeira vez em 1711 por seu inventor, que foi o italiano Bartolomeu. No entanto, a história do piano começa bem antes. A história do piano começa com os seus ancestrais, que foram o cravo e o clavicórdio, que surgiram no período conhecido como Idade Média. Então, o piano aí, nós tiveram aí seus instrumentos que antecederam, tá? A chegada do piano, que foi principalmente o cravo, mas que tem uma sonoridade diferente. O violino. O violino é o mais agudo dos instrumentos de cordas. E ele foi inventado pelo italiano Gasparo di Salo entre as décadas de 1590 a 1610. É lindo o som do violino, não é? O violino também tem ancestrais, como o erhu,
que é um instrumento criado muitos séculos antes na China. O violino é tocado com a utilização de um arco, que fricciona as cordas para emitir o som. Olha que linda essa menina, essa garota aí tocando o violino. Os instrumentos musicais aqui no Brasil. Temos vários, né? Mas nós temos um instrumento, que nós vamos já falar sobre ele, que é muito conhecido aqui no Brasil, se usa bastante. Os instrumentos musicais chegaram ao Brasil por meio de diferentes fontes. Alguns já faziam parte das culturas dos povos indígenas, como principalmente as flautas e os chocalhos. Os portugueses trouxeram os instrumentos comuns lá da Europa, como por exemplo a sanfona, o piano, a viola, o cavaquinho. Então esses instrumentos eles foram trazidos de fora, tá? Os africanos também que foram escravizados já trouxeram uma outra variedade de instrumentos, que no caso são os instrumentos de percussão, né? A gente chama de instrumentos percussivos. Olha só que legal aí o Chaves, né? Tocando. Então, esse é o nosso violão, conhecido em outros lugares também como guitarra. Ele é um instrumento de cordas muito popular no Brasil. A origem do violão tem mais de 2.000 anos. E seus ancestrais são alaúde, que vem lá da cultura árabe. O violão, como conhecemos hoje, foi desenvolvido por luthiers na Espanha, onde existem grandes mestres violeiros, tá? Então, esse é um dos instrumentos mais populares aqui no nosso Brasil, que é exatamente esse maravilhoso violão. Vocês já ouviram? Vocês já ouviram alguém tocar e cantar o violão? E cantar com o violão? É lindo, não é? Muito lindo mesmo. O som do violão é maravilhoso. A maioria dos sertanejos, da música sertaneja, da música da MPB, que é a música popular brasileira, a gente usa esse instrumento, que é o violão, mais popular aqui no nosso Brasil. Então, vamos à nossa atividade de arte da semana. E atividade de arte são, na verdade, duas atividades, tá, gente? Uma na página 96 e a outra na página 99 do livro de vocês. Atenção, essa atividade tá bem fácil e bem legal. Na página 96, né, você vai, com a ajuda de um familiar, pesquisar alguns instrumentos na internet, em livros, e escolher aquele que você achar mais interessante. Depois que você escolher o seu instrumento, você vai colar uma imagem, né? Escolher a imagem que você mais gostou também, e você vai colar no seu livro a imagem do seu instrumento e vai fazer o registro da história do seu instrumento. Então, você vai escrever como foi ou como é a história do seu instrumento musical, tá certo? Estamos entendidos? Então, lá na página 99, você vai relembrar o nosso estudo, né, que foi sobre instrumentos musicais nessa unidade, e você vai fazer um registro. Esse registro pode ser um desenho, pode ser uma música, um poema, um texto ou qualquer outra coisa que você imaginar. Você vai fazer esse registro aí na página 99, tem espaço para você fazer o seu registro. Você pode fazer o instrumento ou você pode fazer o desenho de um instrumento que você gosta. Você pode cantar uma música, né, que fala sobre o seu instrumento. Pode falar um poema, escrever esse poema. Então, lembra que você tem que anotar no seu livro, tá bom? Então, eu agradeço muito mesmo a todos que estiveram aqui conosco nessa aula. Estou feliz com a participação de todos vocês e até a próxima semana. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você também, tá bom? Um beijo da tia Sheila.